Então, eu vi com muita atenção o discurso da presidente Dilma Rousseff, que foi dado na segunda-feira passada no Senado, e eu diria que o discurso dela foi um discurso esperado, basicamente ruim, como tudo que ela faz e fez. A principal razão dela estar recebendo impeachment é pela sua absoluta e total incompetência. O Lula tê-la escolhido é a prova de que o PT não tem quadros para continuar o trabalho dele, sem entrar no mérito da qualidade do trabalho. Eu acho que o PT é uma lástima para a história do Brasil. Ninguém me convence que o PT melhorou a condição dos mais pobres. O PT, na realidade, deu uma bolsa para que os mais pobres ficassem votando nele e destruiu a economia, portanto destruiu os mais pobres, né? Porque tem muita gente que não entende, mas quando você destrói a economia, destrói quem dá emprego, você destrói quem precisa do emprego. Isso é tão óbvio que dá até pena de quem não consegue fazer essa conta básica. Agora, a impressão que eu tive do discurso da Dilma é que assim, tem uma abertura, que é aquela lenga-lenga de sempre. Ela fala, ela tenta comparar a situação que ela está passando com a trágica situação que ela passou, sem dúvida nenhuma, durante a ditadura, e sofreu e foi torturada. Isso é o fim da picada. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser respeitada. Mas ela tenta primeiro dizer que ela era uma combatente da democracia, o que é mentira. Todo mundo sabe que o grosso daquelas pessoas que foi para a guerrilha queria destruir a ditadura porque queria fazer uma ditadura próxima de Cuba e União Soviética aqui, tá? Então, isso só engana o coitado dos alunos na escola, que não conhece história, inclusive porque muitos professores só negam a informação. Então não é verdade que a guerrilha combatia em nome da democracia. A guerrilha, no cenário da Guerra Fria, o Brasil, a ditadura brasileira serviu os interesses americanos, e quem foi para a guerrilha queria derrubar os interesses americanos e instaurar uma ditadura lá Cuba, aqui. Então, portanto, quando a Dilma fala que ela e a democracia estavam de novo em agonia, é duas mentiras. Tá? Ela estava em agonia, sem dúvida, quando ela foi presa e torturada, e isso é o fim da picada. Mas a democracia era uma vítima no período da ditadura, mas não eram esses comunistas que queriam fazer do Brasil uma ditadura cubana que eram a favor da democracia. Isso é mentira, tá? Vocês ficam falando essas coisas porque as pessoas não conhecem a história, então vocês enganam todo mundo. A outra, também uma mentira de que seja um golpe o que está acontecendo no Brasil, né? É constitucional, ela estava se defendendo, tem advogado, tem direito à articulação política, invade a rua para fazer movimentos a favor. Então a comparação dela com o período da ditadura ali é absolutamente falso. É falso porque naquela época ela era vítima da violência, agora ela não é um processo constitucional. Ela é de fato responsável pelo que ela fez, né, por destruir o país e pelas pedaladas fiscais, e depois ela não representava a democracia na época da ditadura. Ela só queria fazer uma outra ditadura. Agora, ela também aproximou a figura dela ao do Getúlio, que também é uma bobagem. O Getúlio construiu a Petrobras, ela destruiu a Petrobras, ela e o PT, né? O Getúlio, independente, eu acho que ele tinha uma vocação fascista, totalitária. Acho que a lei trabalhista é uma tragédia para o país, o jeito que ela foi criada até hoje existe, atrapalha, dá emprego, atrapalha negócios e tudo mais. Mas sem dúvida nenhuma, o Getúlio foi um cara que teve uma envergadura histórica que não dá para comparar com a Dilma Rousseff, né? Inclusive pela forma como ele saiu, dando um tiro no peito, né? E a Dilma e o Lula saem de cena fingindo que é vítima. A Dilma e o Lula e o PT como todo é o representante do que eu chamo de mimimi, né? É exemplo claro da democracia mimimi. Então não dá para comparar. Também com o Jango, não acho que dá para comparar o Jango com Getúlio, mas tampouco a Dilma está sendo vítima de um golpe militar como o Jango foi, certo? Então, também a tentativa de dizer que é a elite econômica sustentou o PT até hoje, até ontem sustentava, grande parte da elite econômica estava muito bem com o PT, então bancos e não sei o quê. Então querer dizer que o PT combate a elite econômica, de novo, é para os coitados que infelizmente não têm informação, ou para a igrejinha do PT que fica falando por aí. Depois ela teve a discussãozinha no miolo lá sobre as questões técnicas, e impeachment é um processo político. Tem um gancho jurídico, mas é um processo político, todo mundo sabe que é um processo político, né? E depois no final ela volta, ela fala de netos, fala que é avó, ela de novo volta a essa tentativa subjetiva retórica meio melosa, né? Ela voltava isso no final, e assim, uma última coisa que eu diria é o seguinte: tinha um monte de gente gravando o documentário lá. Esse discurso dela, como ela bem falou, isso é verdade, é para a história.
O PT ainda conta com grandes quadros em redação de jornais e televisão, conta com quase o quadro inteiro em professores de ciências humanas na universidade e nas escolas. Portanto, os seus filhos vão aprender o que a Dilma Rousseff falou no discurso na segunda-feira. Eles vão aprender pelos professores que isso é um golpe, que a Dilma é vítima, que ela não é uma incompetente, que o PT não é um partido envolvido numa corrupção gigantesca e que eles de fato representam os pobres, o que é uma mentira. A prova é que eles destruíram na realidade a vida dos pobres. Então, não acredito que mude, né, a bancarrota que o PT passou, né, o discurso dela, mas ela estava falando ali para os documentaristas do PT, a moçada que continua com uma certa grana, que quase sempre era do próprio governo, era nosso, grana que eles distribuíam para esses grupos, e também para uma coisa que eu acho que o PT é importante de perceber: o PT é o único partido pós-ditadura que de fato tem um quadro de inteligência operando, tem uma teoria sobre a história, tem um projeto, enquanto que infelizmente no Brasil o pensamento liberal é desarticulado. Os empresários não investem no pensamento liberal. Você tem um monte de jovem por aí liberal que não consegue estudar, não ganha bolsa, não tem uma instituição decente que banque. Infelizmente, grande parte daqueles liberais, não todos, mas grande parte dos empresários que se dizem liberais, não mete a mão no bolso um minuto sequer para ajudar jovens que, se ajudassem, poderiam combater nas escolas e nas universidades a hegemonia da esquerda, que vai continuar durante no mínimo 50 anos.